Passo a passo de como produzir borboletas de EVA para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje vamos produzir borboletas de EVA para você arrasar aí nas suas festas. Nem preciso dizer, eu acho que você já percebeu que borboletas estão super em alta. A gente já viu aqui no canal, esse vídeo aqui é o borboletas de organza. E agora a gente vem com essa maravilhosa borboleta de EVA, que é fácil, barata, simples, que dá para você fazer e arrasar aí nas suas festas. Vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Bancada toda preparada para eu te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como é que funciona. Não precisa você anotar nada, porque eu vou deixar tudo listado aqui na descrição do vídeo. Além da descrição do vídeo, vou deixar lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora, um post com todos os materiais também listados, para agora você só prestar atenção no vídeo. Então, vem aqui pertinho que eu vou te mostrar os itens que a gente vai precisar. Vou começar pelo EVA. Vou precisar de um pedacinho de acrilon, arame galvanizado número 20, o nosso molde. Vou precisar de brocal, bolinhas de isopor de 20 milímetros, papel crepom, tinta de tecido azul e preta, cola de silicone líquida, a nossa pistola de cola quente. Vou precisar de uma esponjinha, dessas simples mesmo de lavar prato, um palitinho, um alicate de corte, uma tesoura e o nosso soprador térmico. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Falar do EVA, vocês me perguntam muito do EVA. Esse EVA é em rolo. Eu gosto mais de usar o EVA em rolo, pelo simples fato da gente aproveitar melhor. O EVA sobra muito pouco. As sobrinhas, vocês sabem que eu tenho guardado tudo e tenho feito algumas coisinhas, algumas florezinhas, alguns enfeites utilizando essa sobrinha de EVA, que dá pra gente aproveitar tudo e aí otimizar o nosso dinheirinho, aproveitando o máximo que a gente pode. Moldes aqui ó, prontinhos. O que é que eu vou precisar? 2 partes do corpo, 4 unidades da asa de baixo e 4 unidades da asa de cima. Eu risco EVA da forma mais simples que a gente pode riscar, que é usando um pedacinho de palito, porque a gente evita de marcar o EVA com caneta e aí na hora do corte se preocupar em retirar a marca da caneta, né? Com palito você vê tranquilamente o risco. Dá pra gente utilizar dessa forma e poupar aí o nosso tempo. Olha só, tá vendo? A gente consegue ver perfeitamente. Aqui não tem mistério. Com a tesoura a gente vai cortar todas as peças que a gente precisa. Vou cortar aqui ó, minhas asas e o meu corpinho pra gente vir pra nossa próxima etapa aqui do vídeo. Cortei aqui todas as asas e o corpo e agora a gente vai fazer a pintura. Esponjinha dessa de prato. Vou pegar um pedacinho, eu trabalho com um pedacinho bem pequenininho. Eu consigo dividir uma esponjinha dessa em 6 pedaços. Então ó, cortei e cortei de novo e tenho aqui ó, pedacinhos bem pequenos, tá vendo? Tô aqui com tinta de tecido. Eu trabalho com tinta de tecido mesmo no EVA. Eu prefiro a textura da tinta de tecido do que a PVA, mas aí você pode também trabalhar com outros tipos de tinta. Se você tiver tinta em casa dessas de artesanato, faz o teste para você ver se dá certo e aí você trabalha com o que você tem, tá joia? Asas cortadas, muita atenção, por quê? Porque eu preciso pintar as asas, duas, ela reviradazinha para um lado e duas para o outro. Cuidado para não pintar todas de um lado só, quando você for montar a borboleta não dá certo. Então eu vou pintar duas viradinhas assim e duas viradinhas para o outro lado. Então aí eu tenho o formato da borboleta. Muito cuidado, deixa eu montar ela aqui para você ver. Muito cuidado, porque senão dá errado quando você for montar. Então ó, duas e duas. Então eu vou até deixar elas aqui para cima
Pra facilitar aqui, porque aí eu sei como é. Vou começar pelo azul. Tô usando aqui o azul turquesa, que é um azul escuro. E o preto. Então eu boto um pouquinho, uso uma tampinha de um recipiente de plástico. Vou botar um papelãozinho aqui só para não melar aqui o tecido da mesa. E aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pintar sempre dessa parte aqui que vai ficar presa no corpo para as pontas. Então eu vou vir, ó, com movimentos nessa posição aqui, ó. Vem ver de pertinho para você não ficar com dúvida e entender como esse processo de pintura é fácil, mas requer uma certa sequência para que ela fique com esse efeito bonito quando estiver pronta. Então fica aqui de pertinho para você entender. Então eu vou vir, ó, com movimentos, ó, minha asinha aqui com movimentos assim, ó. E essa linha que você vem e puxa a mão para cima, tá vendo, ó? Eu venho e puxo a mão. Essa puxada aqui para cima que afina aqui o risco. Então deixa eu vou melar aqui, ó, um pouquinho. Vou tirar o excesso, tá vendo? Eu tenho pouquíssimo tinta aqui na esponja e ó. E vou vir, ó, dando esses riscos. Mela aí as pontinhas do dedo, é normal. E aí, ó, só melei uma vez, tá vendo? Lá na minha tinta. E olha só. Esse é o risco, tá vendo? A diferença. Vou fazer isso do mesmo jeito em todas as outras. E sempre, ó, vindo de cima e puxando e levanta a mão. Eu aconselho, se você nunca tingiu EVA, pega um pedacinho de EVA e faz esse teste para você sentir aqui a questão da força. Então, ó, venho e levanto e vou fazer isso na grande também. Na grande eu vou, como ela tem essa curva aqui, ó, eu vou acompanhar a mão fazendo essa curva, tá vendo, ó? Até esticar aqui pra cima. Como essa é grande, eu dou mais uma meladinha aqui de tinta. E venho subindo aqui, tá vendo? Olha só. Vou fazer isso em todas as asas. O mesmo processo. Inclusive, deixa eu falar do super molde. Enquanto eu tinjo aqui, vou já tingir o corpo. Pra você ver também como é que vai ficar. Deixa eu falar do super molde. Super molde é pra você que não tem tanta habilidade com molde. Ele tá disponível na versão digital. Por um preço bem baratinho. Não vale nem a pena você quebrar a cabeça em ir atrás do molde pelo valor que a gente disponibiliza ele. Então, chama a gente no WhatsApp, esse número que está aparecendo aí na tela. Tem o WhatsApp lá no nosso Instagram. Então vai lá que eu vou te explicar tudo como é que funciona a questão do super molde. Quando você compra o super molde, eu te dou suporte na montagem. Então qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar em contato com a gente lá pelo WhatsApp. O super molde na versão digital você recebe pelo WhatsApp ou por e-mail. Já tem muita gente trabalhando utilizando o super molde e eu tenho recebido imagens assim de trabalhos maravilhosos. Quando você adquire o super molde, você não está adquirindo apenas um molde, né? Você está ajudando o canal a desenvolver aí mais projetos, mais trabalhos massa. Então me chama lá para você ter as informações do super molde. E agora o corpo ó, do mesmo jeito, só que eu vou pegar aqui, ó, vou pintar só uma parte e vou pegar ela aqui, ó, como se fosse do pescoço, tá vendo? Fazendo risco para baixo. Ó. Eu afino aqui, ó, conforme o corpo, tá vendo? Azul pronto. Sobrou uma tintinha aqui, ó. Eu vou com o dedo mesmo devolver ela aqui pro pote. Vou pegar a tinta preta para agora a gente fazer os efeitos de sombra.
Do mesmo jeito, é um pouquinho de tinta. Vou pegar uma buchinha nova. Vou dar um toquezinho aqui no preto. Cuidado com o preto, porque como é a cor mais escura, ele marca mais. E aqui eu vou dar só uns detalhezinhos aqui no corpo. Olha só. E nas asas eu vou vir do mesmo jeito. Em cima do azul, eu vou vir, ó, fazendo os riscos pretos e levanta a mão para ele afinar aqui para cima. O EVA é bem... A tinta de tecido no EVA ela seca bem rápido, tá vendo? Eu faço a sequência aqui toda do azul. Quando eu venho para com preto, já dou por cima e tá tudo certo. E olha só. É esse efeitozinho aqui que a gente vai fazer em todas as asas. Asas aqui todas prontinhas, pintadinhas, todas certinhas. O corpo eu não vou modelar, ele vai ficar dessa forma mesmo, no natural. Vou usar o soprador térmico. Ele parece um secador, mas o nome é soprador térmico mesmo. Inclusive eu vou deixar o link. Se você não tem esse equipamento, ele é muito legal pra gente que trabalha com artesanato. Serve tanto pra gente modelar EVA, rosas gigantes, borboletas, outros materiais que a gente utiliza. O soprador é muito viável. Não é tão caro, não é uma ferramenta cara. Tem uma vida longa se você cuidar, tiver os cuidados normais com qualquer equipamento. Parece um secador, mas é bem mais potente. Inclusive chega a fazer queimaduras até inclusive de 3º grau. Então cuidado quando for usar. Ele você pode usar dessa forma ou pode usar para secar também algumas peças. Quando eu trabalho com tinta, algumas coisas que eu preciso secar, eu seco com ele. Ele tem potência também, vale muito a pena você ter um desse. Ele faz um barulhinho. Vou te mostrar o que é que a gente vai fazer sem ele estar ligado e depois eu vou mostrar com ele ligado por conta do barulho. Então, ó, eu vou esquentar aqui a pétala como um todo. É bem interessante que como a gente está segurando aqui, a gente esquenta também a pontinha dos dedos. A gente percebe que o EVA já está aquecido por conta disso. Esquentei. Eu vou, ó, botei ele em cima da mesa e vou meio que amassar aqui, ó, como se eu estivesse fazendo um leque. Então, ó, eu aperto mesmo ele aqui na mão e dou uns apertinhos. E aí, ó, ele vai ficar como se realmente tivesse sido um leque, tá vendo? Essa é a primeira etapa. Depois eu venho aqui nas 3 pontinhas, esquento de novo e vou fazer como se eu estivesse dando uns rasgos. Só que assim, sem colocar muita força, lembra que o EVA está aquecido. Quanto mais fininho for o EVA, mais risco tem de rasgar. Então, você precisa treinar primeiro num pedacinho de EVA para você sentir a força aí da sua mão e não causar rasgo aqui na sua asa da borboleta. Na grande, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou esquentar ela aqui no total, tá vendo? Eu faço essa movimentação aqui no bico do soprador e depois vou do mesmo jeito. Coloco ela em cima da mesa. Fecho como se eu estivesse fechando um leque. E aqui eu aperto. E aí assim, aperta e vai segurando. E você vai sentindo na mão que o EVA vai esfriando. Então quando o EVA for esfriando, ele vai dando o formato e ele não volta. Olha que eu apertei sem o esquente, ele quase que volta pro mesmo estado dele reto, né? Então é o calor que molda o EVA. Fiz isso, o que é que eu vou fazer? Aqui nessa ponta, ó, nessa pontinha e nessa outra, eu vou vir com o soprador passeando aqui nas pontas, tá vendo? E aí do mesmo jeito, esquentei, eu vou vir e vou fazer como se eu tivesse rasgando, empenando ele para ele ficar com essa bordinha assim de ondas. Entendido esse processo, vamos agora pro soprador. Eu vou te chamar para aqui pertinho para você não perder nenhum passo. E aqui eu preciso ser rápido por conta do ar-condicionado aqui do estúdio, para não esfriar aqui as asas. Vou fazer 2 de cada na sequência do vídeo, para que você consiga ver e não ter dúvida nenhuma. Então vou ligar aqui meu secador na potência 2.
E aí, ó, movimento circular, tá vendo? O EVA ele fica molinho. O EVA fica molinho e as pontas do dedo ficam quentes. Então, ó, botei na mesa. Fechei aqui feito leque. Amassei, ó, pode amassar bem, aperta bem. Aí eu vou sentindo que ele tá esfriando, ó. Esfriou, como ele fica, olha a diferença. Como ele diminui. Agora do mesmo jeito, ó, vou vir nas pontas. Eu passo cerca de umas 10 vezes, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou vir, ó, como se eu estivesse rasgando. Se eu sentir que o EVA esfriou, não tem problema. Esquenta de novo e ó, só não faz com ele frio, porque se fizer com ele frio, ele volta. Olha só a diferença de uma para outra. Ela moldada, tá vendo? Soprador ele faz de fato esse efeito aqui maravilhoso. Você pode usar o forninho, forno elétrico, você pode usar a chapinha, mas não muito trabalho. Aperta. E aqui eu vou na sequência, ó. Quando você pega a prática, fica bem fácil. Você já sente mais ou menos a força que você precisa aqui dar na pétala. E ó, você vai moldando. Vou fazer na grande do mesmo jeito, tá vendo, ó? Circula bem. Às vezes eu faço assim, ó, paraquedas pro vento pegar melhor o calor. Senti que o EVA esquentou, eu venho aqui, ó, e aperto. Ele fica morninho na mão, como eu já falei, e aí vai esfriando. Essa é a asa de cima da borboleta. Olha só. Vou pegar uma aqui. Olha a diferença dela moldada. Ela fica até mais durinha. Repetir do mesmo jeito. Então é uma repetição. Dá pra você aí fazer tranquilo. Testa no pedacinho antes se você nunca modelou. No fogão você vai fazer, no forninho elétrico você vai fazer do mesmo jeito, o mesmo movimento, esquentar da mesma forma. O fogãozinho ele demora um pouquinho mais, mas é aquele mesmo processo que a gente fez na rosa de EVA gigante. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo, vou deixar aqui nos cards, na descrição. Tem uma playlist só de rosas gigantes com material com EVA, inclusive esse vídeo também vai estar lá. Depois maratona a playlist, porque tem muitas dicas que dá para você utilizar aí na borboleta. Então, ó, asinhas moldadas, na verdade elas são assim. Essas são as asas de cima, tá vendo? E olha só a diferença. Deixa eu botar um em um aqui, só para você ver a diferença que fica delas moldadas. Aí eu vou moldar esse restante pra gente vir fazer a colocação do arame. Mas vem ver de pertinho aqui como elas ficam diferentes depois que a gente molda. Olha só. Olha isso. Ela normal, ela moldada. A grande, ó, ela normal e ela moldada. Olha como o molde ela dá uma vida aqui no EVA. Isso é que vai deixar a nossa borboleta maravilhosa. A nossa próxima etapa é fazer a colocação dos arames. Eu trabalho com arame galvanizado. Esse arame galvanizado é arame que a gente encontra em casas de material de construção mesmo. Eu trabalho com o número 20. Inclusive, assim, uma pergunta muito comum que eu recebo: não encontrei o 20, posso usar o 21, posso usar o 18?
pode usar o arame que você tiver. Não se prende muito nessa questão da espessura do arame, porque eu sei que arame, até aqui na minha cidade, às vezes tem arame que falta e demora muito a chegar. Então não se prende com isso. Desde que seja um arame flexível, não precisa ser um arame muito grosso. Você pode usar aí o arame que você encontrar na sua cidade. Tirei os pedacinhos mais ou menos do tamanho da minha asa. E eu passei aqui, ó, cerca de 5 dedinhos. 10 centímetros mais ou menos, que é onde a gente vai fazer a amarração, inclusive onde a gente vai prender a nossa borboleta. Na asa maior, foi o que eu fiz. Eu tirei um aramezinho maior, que é essa parte aqui de cima, e um menor, e deixei passar também 5 dedinhos. O importante você entender é que o arame ele precisa pegar, não até a pontinha, mas cerca de 2, 3 dedinhos para baixo, que é para poder a gente conseguir moldar. Então eu vou precisar de muitos arames. Na verdade são 16 arames para a gente fazer aqui as pétalas. Esse é o trabalho mais chatinho que eu acho, que é encapar arame. Inclusive já vende arame encapado, mas aqui a gente tem dificuldade tanto de encontrar como em relação às cores. E aí, como eu quero trabalhar ela toda azulzinha, eu tenho que encapar aqui o arame numa boa. Aqui eu vou tirar 2 pedaços, que são os pedaços que a gente vai fazer as anteninhas da nossa borboleta. Eu vou encapar do mesmo jeito. Vou usar o papel crepom e a cola de silicone fria. Papel crepom, com a tesoura eu vou tirar uma tirinha de mais ou menos meio dedinho. Inclusive, se você já assistiu o vídeo da outra borboleta que a gente fez de organza, é o mesmo processo de encapar arame. Inclusive também tem o vídeo da flor, inclusive é o vídeo mais visto aqui do canal. Se você ainda não assistiu, assiste ele, da flor de papel crepom da rosa. E aqui eu vou com um pedacinho do papel encapando o meu arame. Deixo o arame bem esticadinho para facilitar aqui o processo. O papel torou, eu vou emendar aqui e vou continuar aqui de onde ele torou. Não tem problema nenhum. Até você pegar a manha, se você nunca encapou arame com papel crepom, às vezes a gente sente um pouquinho de dificuldade. Mas aqui eu boto um pontinho de cola e enrolo aqui a cabecinha do arame. Depois, ó, o dedo vai como se eu estivesse contando dinheiro na pontinha do arame, e essa mão é que vai desenrolando o papel e descendo aqui no arame. Então observa, ó, que minha mão direita tá presa aqui em cima e eu venho, ó, com a mão esquerda descendo, segurando o papel firme aqui no arame, e ele vai enrolando. A gente faz meio que uma espiral, né, com papel crepom aqui no arame. Você pode encapar arame com fitinha floral tape, que é aquela fitinha de buquê, que também dá muito certo. Vou encapar aqui meus arames pra gente vir fixar o arame aqui na asa da nossa borboleta. Vou começar aqui pelo corpinho, certo? Vou precisar de um pedacinho de acrilon. E aí, se você não tem acrilon, você pode utilizar o enchimento de silicone, você pode utilizar espuma, você pode utilizar um pedacinho de tecido. Vou começar prendendo aqui as duas asinhas. O que é que eu vou fazer, ó? Com a cola quente, eu vou dar um capricho de cola aqui no meio e vou prender os dois arames. Vou caprichar bem aqui nessa colagem, porque os arames precisam estar firme aqui na cabeça da borboleta para poder a gente posicionar as bolinhas de isopor. Então olha só o que eu fiz. Colei mesmo eles aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Na metade da cabeça eu vou passar a cola. Eu vou fazer isso aqui bem ligeiro e vou casar a outra metade. Não se preocupa com um pedacinho que possa passar do corte, porque a gente faz esse acabamento depois.
Então eu fiz mais ou menos que uma sacolinha, tá vendo? Espera a cola secar. E aí o que é que eu vou fazer? Com o acrylon eu vou rechear o corpinho aqui, a cabeça da minha borboleta, para que ele fique gordinho, dessa sensação de 3D, né? Então, ó, agora eu venho com a cola e vou fechando aqui o outro lado. Empurra o acrylon para dentro. O segredo da cola quente é você ter paciência de esperar ela secar antes de você soltar. Então, se você tem essa paciência, ela cola super bem. Tem gente que prefere trabalhar com a cola instantânea. Eu faço muita coisa com a cola quente. E assim consigo fazer tudo bem tranquilo, sem problema nenhum. Bom, o corpinho feito, eu vou agora aparar aqui uma rebarbazinha que ficou entre uma parte e outra. Deixa aqui ó, os dois lados bem iguaizinhos. E ó, o nosso corpinho pronto. Olha só como as antenas elas ficam durinhas. E eu consigo ó, posicionar elas aqui para todos os lados. Olha como fica bonitinho. E agora vamos aqui para as asas. Vem ver aqui de pertinho para você entender como vai ser o nosso processo agora da fixação dos arames. Asa pequena, da parte de baixo eu vou dar ó, uma dobradinha no meu arame, fazendo meio que a posição aqui da asa. Olha só, eu fiz isso e fiz isso. E eles vão se encontrar aqui embaixo. Ó. Então aqui eu vou segurar já na marcação. E aqui eu vou ó, com a cola. Vou usar a cola quente dessa vez. Como a asa está moldada, então a cola quente ela pega melhor. Então, ó, fixei o meu arame, tá vendo? Para o acabamento ficar de primeira, foi que eu fiz uma tirinha do EVA, tá vendo, ó? Vou cortar aqui exatamente no tamanho. E o que é que eu vou fazer? Isso vai servir para as duas coisas, tanto para o acabamento, como também para a gente melhorar aqui a fixação do arame. Então, ó, eu vou dar fazer uma cobertura aqui no arame com o EVA. Você nem vai ver o arame e ao mesmo tempo eu vou fortalecer aqui a colagem. Por que que esse pedacinho de EVA é importante? É porque o arame é muito fininho, o EVA ele tá moldado. Quando a gente for empenar a asa para dar movimento à nossa borboleta quando ela estiver pronta, se a gente não fizer isso, corre o risco do arame soltar. Então é um pedacinho mesmo de EVA, um dedinho de EVA, tá vendo? Eu meleco bem de cola para que ele fique coladinho aqui em cima do arame. Então olha só, você nem vê, tá vendo o arame? E aí quando eu conseguir moldar, ó, eu posso colocar minha asa em qualquer posição, que o arame fica cobertinho e bem seguro. Vou fazer isso agora na grande do mesmo jeito. Ó, dou uma envergadinha. Aqui eu vou ser rápido porque eu tô no ar-condicionado para a cola não secar. Então vou vir até o finalzinho, ó. Posicionei na minha asa. Vou vir do mesmo jeito, com a tirinha. Inclusive, se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te dar um bem-vindo, bem-vinda. Borboleta está super na moda. É uma tendência aí que tá... Se você acompanha aí o mundo das festas, ela tá presente não só nas festas infantis, mas já tem borboletas, inclusive em 15 anos, em festa de casamento.
Então você pode aí, ó, investir, porque é uma tendência que deve aí ficar algum tempo presente nas nossas festas. E tem muitas festas que a gente usa esse cenário de jardim, né? Então eu aconselho você, pode fazer. Primavera chegando, também é uma excelente oportunidade de você vender, principalmente para quem faz vitrine de lojas de roupa. Então aproveita para ganhar um dinheirinho. Eu digo, as coisas mudaram na minha vida quando eu entendi de que as minhas coisas de festas, elas podem estar presentes em outros segmentos. E o segmento de moda é um que a gente consegue utilizar muita coisa das festas. Então, arame se encontrou aqui embaixo, do mesmo jeito, ó, pra gente fazer a montagem. Asinhas aqui prontinhas, olha só. Corpinho do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer agora? 2 bolinhas de isopor. Vou dar um pontinho de cola aqui no arame. Ó, vou enfiar, introduzir elas aqui no arame. Porque enquanto eu vou fazer as outras asas, as minhas anteninhas aqui, ó, já vão ficar secando. Vou utilizar o brocal. Vou dar um brilhozinho aqui. E vou fazer ela aqui mesmo, no corpinho da borboleta. Um pincel eu vou aqui, ó, pintar a bolinha. Essa é uma bolinha de isopor de 20 milímetros. 20 milímetros é o que vale a 2 centímetros. Também estou deixando aí os contatos de onde você compra tudo isopor. De forma fácil. Vou pegar o brocal, ó, e aqui dentro do saquinho mesmo, eu vou, ó, melar. Vou virar assim. E como a tinta tá molhada, ela gruda mesmo o brocal de forma fácil. Brocal é primo do glitter, inclusive estou deixando também onde é que você consegue comprar brocal, se você tiver dificuldade aí na sua cidade. Mas olha só as anteninhas prontinhas. Vou deixar aqui secar enquanto eu vou fazer as outras asas aqui da nossa borboleta para a gente vir para a montagem delas. Asas aqui todas prontinhas, com acabamento, 2 conjuntinhos, 2 corpinhos aqui pronto. Tô fazendo uma festa onde eu vou usar essas borboletas. A meta é eu produzir 15 peças dessas pra gente trabalhar a decoração e ficar bem bonita. Vamos embora montar. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Pegar as minhas asas pequenas e vou unir 2 e 2, casadinhas aqui, ó, as 2 de baixo, e aqui eu enrolo, unindo aqui a minha dupla. As 2 de baixo de um lado, vou unir aqui, ó, as 2 de outro. Aqui eu só torço, junto elas aqui, ó, caso o pazinho aqui certinho, igualzinho embaixo, e aqui eu torço os arames. Então eu faço o casalzinho aqui das 2 asas de cada lado. Aí eu vou ter, tinha 8 asas, uni aqui, agora eu tenho grupinhos aqui de 4. Vou pegar aqui as 2 de baixo e vou unir de novo, ó. Eu gosto de fazer ela sempre casadinha dessa forma, tá vendo? Fica mais fácil da gente montar aqui com os arames. Aí aqui do mesmo jeito, ó, vou torcer até o final com as 2 de cima. As asas de baixo com as asas de cima. Aqui do mesmo jeito, eu vou juntar tudo aqui, torcer. Aí eu tenho o arame aqui, ó, bem torcidinho. Depois a gente vai fazer esse acabamento. E aqui eu tenho a minha borboleta já tomando forma.
Olha só. Olha só que linda. E aqui é só colar o corpinho aqui no meio. Primeiro eu faço a colagem. Aqui nesse meinho, o importante é a gente, assim, não economizar na cola. Eu vou passar a cola aqui, ó, nas asas. E aí eu tô passando cola nessas asas de cima, né? Vou fazer aqui, depois a gente vai montar aqui pertinho pra você ver. Vou segurar bem. O segredo aqui é segurar até a cola secar 100%. Eu já disse pra vocês de que cola quente é muito isso, né? Pra que ela grude, a gente precisa segurar firme até a cola secar totalmente. O calor da cola quente, ele amolece o EVA, então ele gruda tranquilo. Como eu já falei, vou repetir, tem gente que prefere utilizar a cola instantânea, mas eu trabalho muito com a cola quente e dá tudo certo. Cuidado com a cola quente para não manchar o EVA, principalmente a gente tá trabalhando o EVA escuro, aí a cola assim ela vê bastante, né? A gente precisa ter cuidado nisso. Vou deixar essa secar totalmente aqui e aí vem aqui pertinho para você ver como é que a gente vai montar essa outra aqui. Então, ó, casei aqui as duas viradinhas para cima e aqui eu torço agrupando aqui os arames. Então, na verdade, eu tenho 4 arames, né? Porque eu tenho 2 arames aqui em cada asa. Ó, aqui eu junto aqui, igualhando, e aqui eu junto os 2 arames e torço. Não tem muito mistério não. É super fácil da gente trabalhar. A única preocupação é que eu preciso posicionar as asas certinha para que ela fique, depois que a gente montar, ela fique na posição certa. Então, ó, fiz aqui, agrupei as minhas asas de baixo. Vou fazer a mesma coisa com as asas aqui de cima. Juntei aqui no final, ó, enrolei. Vou fazer isso com as do outro lado. Agrupei aqui, ó, posicionei elas na posição certinha e aqui eu enrolo o arame um no outro. Asas de baixo, asas de cima. Agora eu vou juntar todas aqui, ó. Juntei, virar assim para vocês verem. E agora eu vou torcer aqui o arame, um no outro. Esse acabamento aqui, eu não tenho fita azul escura. Então, o único azul que eu tenho é esse. Então vai esse mesmo. Eu vou melecar bem aqui os arames, porque a cola vai ajudar a dar esse reforço aqui na enrolada que a gente deu. Então, ó, meleco bem. E vou vir enrolando aqui de cima. Por que eu vou enrolando de cima para baixo? Porque facilita e deixa o meu acabamento melhorzinho. Eu não fico com fita desfiando aqui para baixo. Se você for trabalhar com balão, você precisa proteger bem as pontinhas do arame para não correr o risco de estourar o balão. Dá um pontozinho de cola. E colar aqui até o finalzinho. As beirinhas do arame, ó, eu vou ir e corto aqui com a fita. Esse é meu acabamento. O que é que eu vou fazer agora, ó? Bota ela em cima da mesa. Posiciono o corpinho. E aqui eu passo cola nas asas aqui de cima. Dou uma pistolada generosa, sem economia. E aqui, ó, posiciono e vou segurar até esfriar.
E agora a gente vai moldar. Para finalizar aqui a nossa borboleta. Esse acabamento que a gente dá no arame com EVA aqui atrás, ele ajuda demais a prender bem o arame e não ficar solto. Não soltar quando a gente fizer essa curvinha aqui da asa da borboleta. Eu testei sem o acabamento do EVA e não ficou legal. E olha só que linda que ficou nossa borboleta. Olha esse efeito na decoração. Não tenho dúvida de que essa minha festa vai ficar maravilhosa. Vou abrir a outra. Ajeitar aqui as anteninhas. Tem um aramezinho aqui atrás que dá pra eu prender ela ou no arame, ou prender no balão, ou prender no meu painel. Você pode fazer um ganchinho também, como a gente fez nas rosas gigantes. Então dá uma assistida nos outros vídeos. A gente tem muito vídeo produzido já rosa gigante com EVA. Tem girassol, tem rosa. Então assiste que a gente consegue adaptar tranquilamente aí uma ideia na outra. E olha só, nossas borboletas aqui, ó, prontinhas para voar aí no nosso cenário. Tô deixando vários links aí na descrição do vídeo, como também aqui nos cards. Assiste depois. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, pessoal!